E virou rotina. Mais um caixa eletrônico foi explodido por bandidos. O assalto aconteceu em um supermercado na área rural do Gama. O ataque foi nesta manhã e a polícia ainda procura os criminosos. Desde janeiro até agora, 19 terminais eletrônicos foram alvos de bandidos. Mais um caixa eletrônico foi atacado no Distrito Federal. Desta vez, a explosão aconteceu nesse supermercado, na ADF 001, na Ponte Alta Norte. Os terminais estavam do lado de fora do mercado. Essa moradora desabafa, dizendo que esse crime já virou rotina no Distrito Federal e pede mais segurança para a região. Tem um filho que mora aqui e a gente fica inseguro, porque não está tendo segurança aqui em Brasília e mesmo no entorno. A gente precisa muito da segurança, porque hoje acontece com um, amanhã pode acontecer com outro, né? A gente se sente muito inseguro, né? Devido à proximidade, devido a gente frequentar o local. Então a gente, assim, gostaria que a polícia tivesse mais frequente, tivesse mais um policiamento mais ostensivo na área, né? Na ação desta madrugada, os bandidos fugiram sem levar nada. A 20ª Delegacia de Polícia investiga o caso. Desde janeiro, foram registrados 19 ataques a agências bancárias da capital. E a população pede mais policiamento na região e reclama que é raro ver um policial nas ruas. Em nota, a PM informou que tem intensificado as rondas e que o trabalho vai ser reforçado com o início do que eles chamam de Operação de Intensificação Natalina, o que leva mais policiais às regiões de maior número de comércios, principalmente os que têm caixa eletrônico. E o vice-diretor de uma escola em Planaltina foi preso suspeito de obrigar um aluno a ficar descalço em sala de aula. O caso aconteceu ontem no Centro de Ensino Fundamental do Arapuanga. O professor teria punido a criança por ter ido à escola de chinelo. No vídeo, o menino aparece de cabeça baixa, descalço e chorando, sentado na carteira da sala de aula. De acordo com a denúncia recebida pelo Conselho Tutelar da cidade, o diretor da escola, Jordenes Ferreira da Silva, teria humilhado a criança porque ela foi à aula usando chinelos. Ainda conforme a denúncia, o diretor teria pisado no pé do menino como castigo. O vice-diretor foi levado para a 30ª Delegacia em Planaltina, onde prestou depoimento e foi liberado. O vice-diretor da escola não foi afastado da função. Em nota, a Secretaria de Educação disse que vai apurar a denúncia. Se comprovada, ele vai responder a processo disciplinar e pode ser exonerado. Agora é um caso que choca a todos. Mas essa resposta da Secretaria de Educação definitivamente não é sincera, né? Porque não é isso que vai acontecer. Se esse sujeito trabalhasse na iniciativa privada, fosse professor de escola particular, ele teria sido demitido imediatamente. Ele foi foi preso em flagrante por desrespeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê pena de prisão de até 2 anos para casos dessa natureza. Ele nem esquentou lugar na delegacia de polícia. Levado para a delegacia, prestou depoimento e foi logo liberado. Num depoimento, teve a cara de pau de dizer que estava exercendo a sua função disciplinadora, com a covardia de pisar no pé da criança descalça e ainda mais submetê-la ao deboche dos alunos, forçando-a a ir assistir aulas sem nenhum calçado. Isso aconteceu, minha gente, no Centro de Ensino Fundamental de Arapuanga em Planaltina. E o que a gente verifica é que a impunidade vai prevalecer, porque esse sujeito que seria demitido inapelavelmente, imediatamente, numa escola particular, ele nem sequer foi afastado das funções. É vergonhoso que a Secretaria de Educação não tome uma providência imediata contra um sujeito que não pode ser chamado de professor, não merece ser chamado de professor, não merece exercer a função de educador. Agora, a gente vê também que o sujeito é para lá de despreparado, né? É produto desse democratismo absolutamente desnecessário e irracional, que faz muito mal à educação, o democratismo da eleição direta para diretor. Está aí, ó. É esse tipo de gente despreparada que acaba tomando conta, acaba assumindo as funções de diretor de escola pública. O governo já enviou ao Congresso Nacional a reforma da Previdência. Hoje, o secretário da Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, detalhou a proposta.
A idade mínima de 65 anos pode subir automaticamente no futuro e o governo garante que não haverá aposentadoria menor que o salário mínimo. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado sobre esse tema importante que afeta todos nós, né, Renata? É isso mesmo, Rodrigo. O secretário também disse que essa reforma é fundamental para o país, citou aí as futuras gerações também, disse que é uma reforma que vai ser fundamental para reequilibrar as contas públicas. O governo alega que, se nada for feito, em 2024, todo o orçamento, tudo que o governo arrecadar, vai ser praticamente para pagar a folha da Previdência, né? Por isso, essa importância dessas modificações, dessas mudanças. A gente lembra aqui que o próprio presidente Michel Temer já disse que o rombo, o déficit da Previdência este ano deve chegar a 100 bilhões de reais. A previsão é que no ano que vem chegue a 160 também bilhões de reais. Então foi enviada hoje essa proposta de emenda constitucional e por ser também uma PEC, né, proposta aí que modifica a Constituição, precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara, em 2 turnos no Senado. A expectativa é que isso aconteça, a expectativa do governo é que isso aconteça no primeiro semestre do ano que vem. Claro que, de acordo com essas mudanças aí da presidência do Senado, da Câmara, tudo pode mudar, mas essa é a expectativa do governo, que, como a gente já disse aqui, conseguiu construir uma base sólida tanto na Câmara quanto no Senado. Nós separamos aí algumas dessas mudanças, são várias mudanças em várias áreas, em vários setores, mas nós separamos aqui alguns desses trechos dessas mudanças. Vamos ver. Pois é, então você está vendo aí, idade mínima, né, de 65 anos, para homens 50 anos, mulheres 45, 50% a mais do tempo que falta. Servidores, agronegócio, tem aí esse aumento de contribuição, idosos e deficientes de baixa renda, tem um desvínculo aí do salário mínimo, né, desvinculado do salário mínimo. Então são essas aí algumas das mudanças, lembrando que o tempo de contribuição também vai mudar de acordo com essa proposta, então passando dos atuais 15 anos para 25 anos, a pessoa que quiser se aposentar com um teto, com o valor máximo, que hoje é de R$ 5.189, sendo que esse valor ele aumenta, é reajustado anualmente, aí a pessoa vai ter que contribuir um tempo mais, um tempo de 49 anos. Então é isso, algumas dessas mudanças, como nós falamos, são várias as mudanças, a coletiva durou aí horas especificando vários pontos, mas é isso, a proposta foi enviada hoje ao Congresso, claro que precisa aí de um debate amplo com a própria sociedade, mas a previsão é essa, que seja aprovado no primeiro semestre do ano que vem. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando, enquanto o Brasil acompanha também essa confusão em torno de Renan Calheiros. Precisa debater esse assunto que é muito importante. Exatamente. Olha, aliás, a gente aguarda para qualquer momento imagens do senador Renan Calheiros saindo lá, deixando a presidência da qual foi apeado, foi destituído. A gente vê aí os jornalistas aguardando na porta do gabinete do presidente do Senado que ele saia. Ele que havia prometido receber em cerimônia pública a notificação de seu afastamento. Na verdade, ele foi notificado pelo oficial de justiça do Supremo Tribunal Federal no escondidinho do seu gabinete, sob testemunho apenas dos senadores, do vice-presidente e que assume em seu lugar Jorge Viana e da senadora Cátia Abreu. Olha, essa questão da Previdência, da reforma da Previdência é necessária, urgente. O professor Luiz Paulo Rosenberg, que é comentarista de economia da Rádio Bandeirantes, disse ontem que se nada for feito, se essa reforma não for realizada, e é uma reforma que ele considera bastante positiva, essa que foi anunciada, em 8 anos já não haverá dinheiro para pagar as aposentadorias e pensões. Não queremos que o Brasil chegue a esse ponto e é por essa razão que quase não se vê oposição a essa reforma, exceto, é claro, dos partidos políticos que querem, para os quais quanto pior, melhor. Mas a opinião pública, de uma maneira geral, aprova ou pelo menos concorda com a necessidade de se reformar a Previdência e com urgência. E a seguir, taxistas protestam em apoio ao projeto de lei que, se aprovado, pode proibir o transporte por aplicativo no Brasil. O Band Cidade volta logo depois do intervalo.